Rubens, nós não estamos te ouvindo ainda. Rubens, se você quiser se apresentar, a gente vai desligar os microfones, aí é tudo seu, tá? Me apresentar. Bom, eu sou o Rubens, sou arquiteto urbanista, fiz artes plásticas no Museu Las Artes em São Paulo, dou aula atualmente na Faculdade de Arquitetura da Estácio. Eu não tenho dado aula de desenho na faculdade, porque são os professores, então eu tenho dado aulas mais teóricas sobre a teoria da arquitetura e todas essas fases da arquitetura. Eu queria agradecer o convite de vocês. Eu não vim ensinar ninguém, porque vocês todos sabem desenhar, até muito melhor que eu, então eu vou só falar assim, alguma coisa do que eu acho, né? Eu tenho aí, quantas foram alunas minhas? Márcia, Solange, Vera, Débora. Nessa época eu dava aula de desenho. Então, o que eu penso assim, sobre desenho, sobre a forma de desenhar, né? E eu vou falar sobre o Urban Sketch, né? Poderia falar sobre a arquitetura, porque o croquis é muito utilizado na arquitetura, né? Mas o croquis, que é do grego que se fala, mas é um esboço, é apenas um esboço. Que é um trabalho feito originariamente e quase sempre feito à mão, né? São traços feitos à mão, que não tem nenhuma nenhuma finalidade de ser alguma coisa extremamente realista e retratando o que se faz, né? A gente vai olhar o que é o Nesse caso do Sketches, eu acho interessante, por quê? Porque você vai, quer dizer, a gente ia, né? Mas a gente ia e fazia os desenhos, né? Presencialmente, eu achava muito interessante. Por que interessante? Porque tem alguma coisa que... Na linha, né? Na mesma linha que vocês viram comigo. Tem algum microfone aberto. O raciocínio é o mesmo. Vamos lá. Quando a seção transversal, ela é uma seção... Pessoal, desliguem o microfone, por favor. Seção transversal é interessantíssimo. Senão eu vou ter que desligar aqui de todo mundo. Então, a gente fazia, eu fui em alguns, eu não fui em todos os nossos encontros de desenho, alguns porque eu não podia, outros porque eu estava com preguiça, tem que ser honesto, né? Então, eu achava muito legal, por quê? Porque quando eu dava aula disso na Faculdade de Arquitetura, eu levava os meus alunos exatamente para eles desenharem na rua, desenharem o que eles estavam vendo, era desenho de observação. E isso eu acho muito interessante. Eu acho interessante que cada um usa uma técnica, cada um tem um jeito. Hoje, não, hoje, como ele não é presencial, você tem mais condição de fazer alguma coisa mais elaborada, talvez, né? Mas eu acho muito interessante isso. E o esboço, eu falei para a Vera, eu fiz algumas dicas aqui, porque não é uma cartilha, mas são algumas coisas para criar um bom croquis, tá? Não vou falar do croquis de arquitetura, se bem que o croquis você pode usar o esboço, você pode usar de arquitetura até a moda, vocês veem que tem todos os grandes costureiros fazem esboços perfeitos dos vestidos deles, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa, e eu estou falando isso daqui, que é uma coisa que eu penso, tá? Não que vocês devam fazer e vão fazer. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de fazer a primeira coisa a escala humana. Por quê? Porque você tem a noção de proporção. Então, você sabe que uma pessoa, se você pegar, por exemplo, vamos lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Você fez uma pessoa, né? Está aqui, você fez a pessoa. Então, se você vai desenhar uma porta, você sabe que a porta vai ser mais ou menos dessa altura, porque tem essa proporção. Então, a escala humana é bom de fazer. Eu acho legal de fazer, porque ela pode ser feita para várias coisas. É claro que a escala humana é mais usada na arquitetura, tá? Mas você pode fazer no teu desenho, no teu sketches, no que você for fazer. Então, eu acho interessante utilizar a escala, porque você tem noção de proporção. Porque, às vezes, você fala, mas o meu desenho está grande ou está pequeno, essa janela está muito grande em relação a isso,
Então, é alguma coisa que vocês podem fazer. E o esboço é sempre a mão livre, tá? Alguns podem até fazer com régua, mas eu penso que ele é feito exatamente para quê? Para você treinar a mão. Quem manda na mão é o cérebro fala, faz, a mão tem que fazer. Aí vocês vão falar, ah, mas o meu desenho não ficou bonito. Não existe desenho feio. De forma alguma. Existe desenho que você fez e é a tua expressão e pronto. Alguns daqui no Sketch que tem uns desenhos fantásticos, que são super realistas, outros já são de uma outra escola. A minha escola é bem diferente, porque eu gosto muito do desenho solto, livre, traço. Eu quase não uso lápis, se eu errei um risco, eu risco de novo. Eu não tenho essa pretensão de fazer alguma coisa perfeita, mas eu tenho a pretensão de fazer aquilo que eu gosto, de desenhar do jeito que eu gosto. Então, os meus desenhos, como eles são feitos, sempre foram assim, né? Quem usa muito a escala humana é o Niemeyer, usava, né? Não usa mais, só se ele usar lá no céu agora. Mas para os desenhos, porque os desenhos dele eram importantes. Ele trabalhava muito com esboço. Isso para o arquiteto é bom. É bom também para quem trabalha com qualquer outro tipo de desenho, até para os sketches, porque vocês podem fazer um esboço e terminar em casa, né? Antes, quando a gente podia sair e fazer isso. Hoje não, hoje você faz em casa e termina em casa. Você faz um esboço e usa o seu lápis, ou mais para frente a gente vai falar sobre os materiais, e pronto. Aí depois você desenha. Você está em casa, sossegado, tranquilo. E o presencial, eu acho ele mais desafiador. Porque você está sentado com um papel no colo e desenhando. E o computador você vira, tudo de lá você não vira. Então, a escala é importante. Então, se vocês quiserem, quando fizerem algum teste disso daí, fez o seu desenho, faz a escala, porque pela escala, você sabe se a porta está grande, pequena, se a janela, se ele está largo, se ele não está largo, sem medida, porque o croquis, ele não tem medidas obrigatoriamente. São apenas proporções que vocês usam, né? A outra coisa é o traço como marca registrada do desenhista. Cada um desenha do seu jeito e cada um tem o seu jeito de representar. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Você olhar um desenho e falar assim, eu vou falar de uma pessoa aqui, porque eu gosto muito do trabalho dela, e eu sempre falo da Júlia, eu falo dela, esse desenho é da Júlia, porque tem a marca dela, né? Então, cada desenhista, ou cada sketch, vamos dizer assim, tem a sua marca. É obrigatório você ter sua marca? Claro que não. Mas quando você começa a trabalhar repetidamente, você vai criando a sua marca. Eu sempre falo para a Vera, tem uma amiga minha, ela é arquiteta, ela mora em Nova York. Eu conheci ela com 17 anos, e quando a gente foi em Nova York, a Vera conheceu ela. E ela começou a desenhar e mostrar. E eu achava muito ruins. Eu falava, Vera, mas está muito ruim. Isso faz quantos anos? 7 anos. Hoje ela desenha super bem. Ela posta no Facebook, os desenhos dela estão ótimos. Então, desenho é treino. Claro que você vai falar assim, e eu vou repetir novamente, mas eu não sei, meu desenho não é bonito. O seu desenho é lindo. Claro que é. Se a gente fosse desenhar para ser perfeito, a gente ia ser um Picasso na vida. E o próprio Picasso fazia esboço, né? Todos eles faziam. Acho que o único que não fazia era o Van Gogh, que é o que eu mais gosto, é o pintor que eu mais gosto. Mas todos eles faziam esboço. Um croquis, um desenho. E você pode fazer vários, né? Você pode fazer 1, 2, 3, 4 para chegar naquele que você quer. E como eu falo para vocês, é de cada pessoa, porque eu normalmente não faço. Eu pego e vou desenhando, e se eu erro, eu risco em cima, sabe? Porque como eu gosto de fazer. Mas é importante que cada um tenha o seu traço, né? A sua forma de representar. Isso eu acho legal. O que mais? Efeito de luz e sombra. Efeito de luz e sombra. A gente tem, até falei para a Bia que eu estava com muito papel aqui, mas você tem... Vamos supor que você fez aqui uma lateral de uma coisa. E você tem as canetas que você pode fazer a sombra. Tá?
Então, você pode fazer do jeito que você quiser, a sombra. Então, esses efeitos de luz e sombra dão uma ideia de profundidade, de como que faz, como que volta. Antigamente, quando a gente trabalhava com desenho na arquitetura, tinha a espessura mais grossa era porque estava mais perto, a espessura mais fina era porque estava mais longe. Isso, de uma certa forma, ainda vale hoje, né? Então, se você quer fazer aquele desenho chapado, que eu falo, que é aquele desenho sem nada, mas você pode, com uma caneta diferente, com uma caneta mais clara, alguma coisa, dar a ideia de profundidade. E a profundidade é sombra. Claro que a perspectiva é profundidade, mas a profundidade no desenho chapado é sombra. A sombra que vai te fazer vir mais para frente, ou vir mais para trás, ter essa proporção, né? Que eu acho legal. Em todo desenho que você fizer, treinar sombra. Claro que eu vou repetir, você pode usar uma caneta diferente, ou você pode usar a mesma lapiseira fazendo alguns efeitos, né? Eu sei que tem alguns efeitos que eu tenho o hábito de fazer, por exemplo, de você utilizar aqui, vai fazendo do lado, assim, é como se você tivesse a sombra, a sua profundidade, né? Você fez aqui, está feita a sua profundidade. Então, vocês podem usar a forma que vocês desejarem, o efeito de luz e sombra. Mas só tomar cuidado para não inverter, porque às vezes fica meio... Se você põe muita luz e muita sombra, acaba perdendo o conteúdo básico do desenho, né? Qual que é o outro? Escala e proporção. Eu já tinha falado no começo da escala humana, mas a escala e a proporção é muito legal. E eu vou voltar a repetir para vocês. Não existe a necessidade de se fazer com régua, com medida, com nada. Você faz as suas proporções e as proporções são mais ou menos simples, né? Você tem uma pessoa, uma escala humana que 1,80 m, quer dizer, se uma porta tem 2,10 m, ela é um pouquinho mais acima, e assim você vai trabalhando com a escala, com a proporção. Não precisa medir. Não é proibido medir. Tá? Nada é proibido no desenho, mas você pode fazer assim. Eu sempre penso que você tem que dar liberdade para sua mão. Os meus alunos na faculdade... Pessoal, só um minutinho. Eu estou filmando aqui o Rubens, quando ele dá algum exemplo, eu filmo. Então, mas não é na câmera dele, tá? É o do meu iPhone. Então, por isso que vocês estão vendo dois aí, Vera abaixo, tá? Então, ó, vou mostrar de novo para vocês. Então, os meus alunos na faculdade, agora, desse ano e do ano passado, eu dou aula sobre forma, né? Sobre a estrutura da forma, composição, decomposição da forma, e eu falo para eles que vocês têm que treinar. Então, eu dei um exercício para eles que eles tinham que fazer várias circunferências sem encostar a mão no papel. Né? Então, que chega e faz as circunferências, você vai fazendo as suas circunferências menor, maior, mas sem encostar no papel. Você pode depois fazer até tangenciar, se você quiser, mas sem encostar a mão. Por quê? Porque se você encosta a mão, você limita o teu traço. Se você encosta a mão, você está limitando, né? Então, isso daí, e o que eu estou falando para vocês é o que eu faço, como eu desenho, tá? Isso aqui não é uma lei, não. Mas outra coisa que eu vejo muito também é fazer assim. Faz assim. Direto. Né? Um traço só. E se você fez a lápis, melhor ainda. Você pode apagar depois, né? Eu nem trouxe borracha aqui, porque eu não uso borracha. Mas você pode fazer o seu traço reto. Não, eu não uso mesmo. Pode parecer engraçado, mas se eu errei, eu dou um jeito de arrumar. Eu não gosto de usar borracha. Claro que eu usava borracha quando eu fazia desenho técnico na faculdade. E aí tem que fazer. Mas no meu desenho mesmo, o que eu faço, eu não uso, não. Mas, e é treino, é riscar, é fazer circunferência, voltar aí. Porque a mão é importante. A mão não faz isso aqui, ó. A mão faz isso aqui, ó. Né?
fazer, mas eu tenho que fazer, a mão é muito mais difícil fazer assim do que você fazer assim. Então, o desenho é facilidade. Cada pessoa tem uma facilidade de desenhar de um jeito. Isso eu sei. E cada um faz isso. Então, cada um usa o desenho do seu jeito para chegar onde quer. Às vezes eu vejo desenhos assim dos fora do Brasil, dos sketches, a gente não deve nada para eles. O que eles desenham, a gente desenha. Então, o teu jeito é importante. É como você transforma a tua linguagem visual, que é importante, né? Outra coisa, observação. Eu tenho um hábito, há muitos anos, eu falo para a Vera que eu gosto de andar a pé, eu gosto de olhar as construções. Eu gosto de olhar como ela foi feita, eu gosto de olhar a forma, de olhar o jeito. Essa forma que eu dou para os meus alunos de decomposição da forma, eles pegam uma forma, decompõem, fazem outra forma, voltam. Tudo isso daí é um exercício que eu faço, um exercício visual. E a observação vai fazendo o quê com você? Vai guardando na tua memória aquilo que você viu. Então, vai facilitando muito mais quando você vai desenhar, porque você já tem aquilo guardado dentro da tua memória. E eu acho isso legal. É muito importante a observação. A Márcia lembra que nós fomos para Forte Coimbra fazer desenho de observação. A gente era o Sketches há 40 anos atrás. Então, vale a pena isso daí. E não é só desenhar a rua ou a casa. Você pode desenhar um poste, você pode desenhar algum detalhe. São coisas que são importantes, simples, mas são importantes. Detalhes são muito importantes. Às vezes eu vejo o desenho de alguns de vocês, e até acho interessante, fazer um detalhe, em vez de fazer o macro, né? Fazer uma coisa mais intimista, que é legal. Então, não tenho, eu estou falando num tempo que eu não tenho esse problema de falar assim, meu desenho ficou bom, se não ficou bom, o dos outros ficou ótimo, e cada um faz o seu e está muito bom, né? Utilizar uma referência para iniciar seus croquis. Isso daqui é mais para arquitetura, mas você pode pegar artistas que já fazem para você ter como referência. Não que você vai fazer igual ou que você vai copiar. Não, você tem como referência. Falar, esse cara usou esse detalhe assim, ele usou um traço diferente assim, que eu não tenho o hábito de fazer, ou ele fez... Sabe, são pequenos detalhes que são importantes para a gente ver como que é feito. Então, principalmente os detalhes de traço mesmo, que eu acho, detalhe de acabamento, de textura, e textura é um troço legal também de fazer, a gente às vezes deixa para lá a textura, e a textura é muito boa. Você fazer um concreto aparente no que você está vendo, você fazer uma representação de madeira onde tem madeira, isso daí é legal também. Mas eu volto a repetir para vocês, cada um de vocês vai fazer o desenho de vocês, tá? Mas ter alguma referência é bom. Pelo menos é o que eu acho, né? Essa é uma parte que eu tenho, assim, usar muito cuidado na hora de colorir um desenho. Por quê? Os meus desenhos, às vezes eu faço colorido, às vezes eu não faço, mas quase sempre eu não faço. Eu uso pequenos detalhes de cor. Assim, são poucas as coisas que eu faço um desenho. Eu acho que eu nunca fiz um desenho que eu colorisse tudo. Tá? Por quê? Porque o colorido, às vezes, ele pode tirar o foco do seu desenho, transformar o seu desenho em alguma coisa secundária. E o principal, o primordial, o instantâneo é o desenho. A cor é consequência. Depois, até mais para frente, a gente vai falar sobre materiais, mas tomar cuidado na hora de colorir um desenho. Existem várias técnicas, existe aquarela, existe lápis de cor, existe caneta hidrocor, tudo. Giz, faz muitos anos que eu não vejo um desenho com giz pastel. Muitos anos.
Eu gostava muito de usar, nem sei se existe ainda, mas é uma técnica diferente, né? Então, talvez até essas técnicas sejam importantes, mas a cor em si ela é muito bonita e muito problemática. Isso na minha opinião, tá? Outra coisa, desenhar vegetação em croquis. Então, você vai pegar, por exemplo, vamos lá, eu vou fazer só um exemplozinho rápido aqui. Você pegou e fez o teu, sei lá, você fez um tronco aqui, qualquer, e você pegou e vai jogar a sua vegetação aqui, como você quiser, né? E você pode até aumentar o seu tronco aqui. Isso que você vai fazer é um detalhe, mas é um detalhe legal no desenho. Porque, às vezes, e vou até falar para vocês, uma vegetação esconde alguma coisa que você não quer mostrar no seu desenho. Fala, essa coisa aqui é feia, eu não vou mostrar isso aqui. Faz uma vegetaçãozinha, não precisa pintar toda ela. Faz assim, tranquilo, mas se vocês puderem, façam. Vegetação pode ser vegetação rasteira, né? Vocês têm aqui o chão e vocês colocarem aqui uma vegetaçãozinha e depois colorir, não sei, mas alguma coisa que seja tranquila para vocês utilizarem. A Vera falou que o meu tempo está acabando. Desenhar com ponto de fuga. Perspectiva é um negócio chato. Eu acho muito legal, mas é chato de entender. Tá? Então, vocês vão pegar, por exemplo, eu falo assim, começa sempre com um ponto de fuga. Um ponto de fuga é tranquilo. Porque você fez aqui, por exemplo, você tem isso daqui. Você tem aqui o teu ponto de fuga. Tudo vai sair daqui. Você trouxe para cá a sua janela, que vai estar aqui. Você trouxe aqui, puxou, fez. Tudo está saindo do teu ponto de fuga. Aqui, do seu ponto de fuga. O que você fizer aqui, também. Então, esse ponto aqui, para quem está começando a desenhar, eu acho legal. Você pode fazer dois pontos de fuga, 3, 4, 5. Eu vi uma foto da Avenida Paulista, uma foto linda de cima, assim, com uma perspectiva fantástica. Mas começa porque o desenho chapado é legal. Às vezes eu faço chapado, assim, me deu vontade. Mas você pode fazer com perspectiva, você pode fazer... E as pessoas tomam muita surra, às vezes, da perspectiva, porque ela é ingrata. Às vezes você faz um desenho muito legal e erra numa coisinha da perspectiva, vai ser a primeira coisa que as pessoas vão olhar. Falam assim, ixi, essa perspectiva não está certa. Então, vamos olhar. Eu olho, né? Eu dava aula de perspectiva, mas tudo bem. Mas eu acho legal utilizar a perspectiva. O que mais? Que tipo de material que a gente usa, né? Você pode usar lápis, você pode usar lápis de cor, você pode usar caneta de nanquim, você pode usar o que você quiser. Há muito tempo, eu acho que nem tem mais, eu usava bico de pena. O que é bico de pena? Bico de pena é uma pena que você encaixa num bastãozinho, vai molhando na tinta de nanquim e vai desenhando. Por que eu achava ela legal? Porque ela te dava, em um traço só, várias espessuras. Se você apertava muito, ela saía de um jeito. Se você apertava menos, ela saía de um jeito. Aí apareceu a caneta de nanquim. A caneta 01, 02, 03, 04, que dava para desenhar também, né? Hoje nós temos as canetinhas, essas canetinhas aqui, que são... É uma invenção divina, quem inventou essas canetas aqui. Por quê? Porque você pode trabalhar também. Mas você pode trabalhar com lápis de cor, você pode fazer o tipo que você quiser de material, assim, para você retratar, né? Então, eu não sei, eu gosto muito dessas canetas aqui, porque elas têm várias espessuras e eu tenho umas canetas que elas são cinza, mais claro, mais escuro, eu dou a ideia de profundidade que eu quero e tudo. Mas tanto faz, cada um pode... Você pode fazer, por exemplo, uma parte a lápis, uma parte a caneta, tudo é livre para você fazer, desde que você tenha aquela... eu quero que saia assim, e assim é legal. Papel. Eu, Rubens, não aconselho usar papel sulfite. Eu estou desenhando aqui em papel sulfite, mas só porque eu estou desenhando. Porque papel sulfite não aceita tinta,
não aceita alguns materiais, eu acho ele muito fino. Tem esse desenho, esse aqui, né, que usam, né, para fazer os sketches, né? Tem até uns desenhos aqui meus que eu faço que a pessoa pode levar, pode utilizar, um tipo de um caderno, né? São folhas, eu não sei que material é esse. Eu usava muito um papel que chamava Ingres Fabriano, não sei se existe ainda, tá? Mas você pode fazer no papel canson, que é um papel grosso. Então, se você vai usar aquarela, por exemplo, procura usar um papel mais grosso. Se você vai usar lápis de cor ou caneta de hidrocor, você pode usar um papel mais fino. Não tem importância. Mas o lápis, o papel é muito legal para você não perder o seu desenho. Já pensou, você faz um desenho super bonito no sulfite, a hora que você bota a aquarela lá, enruga tudo. É terrível. Então, o papel eu acho legal a gente pensar no como vai fazer, né? E a última parte seria as canetas, né, para croquis, que eu uso várias, mas cada pessoa tem a sua ideia. Eu gosto muito de aquarela, mas, na verdade, eu gosto de Ecoline. Ecoline, para quem não sabe, é uma aquarela líquida. A cor é muito bonita, ela é muito mais forte, muito mais vibrante, trabalha com água também. Você pode usar guache, eu acho que nem existe mais, né? Mas eu já desenhei muito com guache, com aquarela, com Ecoline. Você pode usar caneta hidrocor. Você pode usar... O que mais que dá para usar? O próprio giz pastel que eu falei, que você vai passar da mão. Oi? Nada, não, obrigada. Ele é todo bonzinho. Então, é isso que eu acho do croquis, da forma de desenhar. Né? Eu tô participando de uma live aqui que eu esqueci que ia ter. Tô falando tudo errado, né? Tô falando igual, sei lá quem. Bruna, desliga teu microfone. Ai, desculpa. Eita. Nós estamos no curso. Obrigado. Tinham tirado o meu som também. Tudo isso que eu falei para vocês é como eu faço, como eu gosto de trabalhar. Todos vocês desenhos muito bons, mas cada um de vocês tem a sua particularidade para desenhar. Isso daí eu acho legal, você ter a sua particularidade. E eu acho que são 3 coisas. Eu sou curioso, porque eu gosto de procurar novas formas, novos desenhos. Eu gosto de desenhar desenho livre, mesmo à mão. Vocês nunca vão ver desenho meu feito com régua. Para isso a gente já tem AutoCAD, a gente já tem todos esses programas desses softwares para desenho de arquitetura, de perspectiva, que fica fantástico. Se aquilo já existe, para que eu vou desenhar com régua? Então, eu vou desenhar à mão. E eu acho que a ideia do Urban Sketches é essa, né? Não sei se é essa, mas é alguma coisa assim. Se bem que você pode fazer o que você quiser. Desenhar é fazer aquilo que você quer. Sem medo da pessoa. Será que vão gostar? Os meus alunos falam assim, professor, mas eu não sei desenhar. E daí? Aprende. Desenha do seu jeito. Você não pode ter medo. Sabe? Tem uma amiga nossa que ela fala assim, mas a sua letra é muito grande. Eu falei, mas eu gosto de letra grande. E tem gente que gosta de letra pequenininha. Então, isso vai de cada pessoa. Fazer o teu desenho é de cada pessoa. Puxa vida, mas você botou um vermelho aqui que não ficou bom, mas eu queria pôr. Né? Mas lá está azul. Lá está azul, mas eu quero fazer vermelho. Então, você ter o domínio sobre aquilo que você quer. Claro que se você vai falar assim, olha, Rubens, você vai fazer um retrato daquilo. Eu jamais saberia fazer, porque eu não sou retratista. Tá? Mas o retrato é igual, né? Mas o seu desenho, não. O seu desenho é seu. Você vai fazer como você quer. E a beleza está nisso, eu acho.
Eu tinha um amigo meu, o Rubens, a senhora conheceu, o gordo. Ele ficava sentado do meu lado esperando eu errar um desenho, porque ele falava assim, aí que você vai fazer as coisas, porque eu nunca voltei atrás do desenho. Se eu errei, eu continuo errando, eu arrumo, eu faço, mas eu nunca peguei e rasguei um desenho porque eu errei. E isso eu faço até hoje. Eu tenho desenhos meus de 1980, e até com o giz pastel que eu falei que eu nunca mais vi. Então, eu acho isso só de desenhar. O croquis, na verdade, ele pode ser feito para várias coisas. Você pode usar até no teu desenho do Sketches, de fazer um croquis a lápis e chegar na sua casa e arrumar, ou você chegar na sua casa, faz a lápis, vê a proporção, tudo e desenha por cima. Não está errado. Não existe erro. Existe você não fazer, mas errar, não. Agora, vocês... eu só vou falar uma coisa. Eu tive aula com o Cabral, que era um professor que estudava artes plásticas. E uma vez eu levei um desenho meu para ele e falei assim, Cabral, o que está faltando nesse desenho? Ele falou assim, assinar. Então, é isso daí que eu acho que eu faço. O que eu faço porque eu gosto e porque eu também não tenho medo de errar, não. Agora, por favor, falem, só eu falei. Vocês são mais experientes que eu em desenho. A gente gostou muito de ouvir, Rubem. E tem um coordenador do Urban Sketcher que ele fala que feio é não desenhar. Então, é para desenhar mesmo. E eu acho que o desenho de observação é a melhor coisa mesmo, é muito interessante. Tem algumas coisas no chat, não sei se vocês conseguem ver o chat ali, Rubens e Vera, para responder. Vamos lá. O que ele quer saber? Desligo, estou sem vídeo. Tem como mostrar os exemplos? Tem, que eu fui falando... Não, isso foi durante a apresentação. Depois eu... Minha filha desenha muito mais que eu, ela está giz pastel. Giz pastel é ótimo. Fantástico. Tem o giz pastel que ele o giz pastel, e o giz pastel a óleo. Qual a vantagem do giz pastel? Você risca, é que nem carvão. Você risca e você vai passando o dedo. Você deve ter usado esfuminho na escola, né? Eu usei. E você vai passando o dedo, então ele vai fazendo aquele degradê. Ele é muito legal de trabalhar. Algodão também dá para fazer. Também dá para fazer com algodão. Eu usei a técnica para criação de estamparia, o giz pastel. Então, é muito bom. É muito legal. São materiais que estão meio em desuso, talvez, né? Mas que podem ser reativados. Hoje eu fui na Arquitécnica e comprei, R$14 uma cartelinha dessa. Eu acho muito legal quando você... É giz pastel, óleo pastel. Quando legal. Você faz aquarela e você mistura essas técnicas, então acho que fica muito interessante. Tem várias marcas desse giz pastel que a gente pode utilizar. É que a gente a gente está mais na aquarela, mais na canetinha, mas ele, para dar um up no trabalho também, eu gosto bastante de misturar essas técnicas, né? É disso que o Rubens falou, também queria colocar, que no desenho não existe certo nem errado, acho que cada um vai descobrindo o seu estilo. E na nossa infância, né? A gente tem aquele desenho espontâneo. Quando a gente entra para a escola, o que acontece? Isso é feio, isso é bonito. Então, eu acredito que isso que a gente tem que tirar um pouco na questão de desenho, né? Desse julgamento de feio e de bonito. A pessoa, ela vai se aprimorando também com outras técnicas, igual você falou, Rubens, da perspectiva, né, do giz, da aquarela, da canetinha. Então, isso é um processo também que a gente vai adquirindo. Mas o importante é a gente desenhar, a gente fazer, a gente começar esse processo. Além disso, você também está desenvolvendo dentro de você o seu processo criativo. E isso é inerente ao ser humano. É uma coisa, assim, que a gente já, desde o Homem das Cavernas, o que acontece? Antes da escrita, veio o desenho.
Então, a gente tem esse processo interno dessa criatividade e que, por exemplo, quando a gente vai lá no Urban Sketches, né, a gente encontra com as pessoas, quando a gente está desenhando, a gente sente aquele vento, aquele cheiro, isso também faz toda uma diferença no seu desenho, no seu processo criativo. Então, tem várias formas da gente desenvolver essa criatividade dentro da gente. E uma delas está através dos desenhos e dos seus recursos. E através uma das coisas que eu dessas acho interessantes, por exemplo... visitas e os desenhos, a gente acaba até se apropriando mais da arquitetura. Não é? Nossa, Bia, está travando. A gente começa a viajar e a gente começa a se apropriar, a gente começa a observar mais. Está cortando o seu... Então, pode falar, Rubem. Uma coisa que eu acho importante é o seguinte, eu sempre falo da impecabilidade da palavra, ou seja, o que a palavra faz. Meus filhos já são adultos, mas quem tem filho menor ou coisa, nunca chegue para ele e fale assim, seu desenho está feio, ele nunca mais vai desenhar. Então você fala, seu desenho está ótimo, vamos treinar, vamos fazer... Por quê? Porque eu tenho uma história de uma moça, uma menina que cantava, e um dia a mãe chegou cansada, brava, falou, pode cantar, sua voz é horrível. Ela nunca mais cantou. Então, isso é importante, a gente incentivar. Então, o desenho é incentivo, sabe? E um grupo, assim, de vocês, da gente, um incentiva o outro, sabe? Porque, às vezes, você não tem conhecimento de uma coisa que a outra pessoa tem. E isso é importante, essa troca de informações, essa troca de conhecimentos. Porque, às vezes, eu não sei fazer alguma coisa e a outra pessoa fala, não, Rubens, faz assim. E é bom, é legal. Ninguém está querendo ser nada. Você está apenas formando um grupo onde vai haver uma coesão de desenhos, que é o que a gente gosta de fazer, né? Aqui, a Júlia falou que faz mais de 15 anos que não usa giz pastel também. Faz bem mais. Bem mais. Eu achei o meu bico de pena outro dia, porque estava mexendo, porque eu perco tudo. E eu estava mexendo no não sei o que, a Vera sabe, que eu acho as minhas coisas depois de 6 meses. Eu achei o meu bico de pena. Eu já não sei mais onde está, mas ele bonitinho assim. E eu gosto de desenhar com bico de pena. Mas tem que ser um papel bom. Papel sulfite, ele rasga. Então, você usa um papel canção, que ele é mais poroso. Tem o papel couché, acho que ainda tem papel couché, né? E isso eu acho legal também, vocês começarem a pegar papéis diferentes. Desenhar no papel manteiga, desenhar no papel vegetal, desenhar em outro tipo de papel para sentir a textura do papel. Cada papel vai te dar um tipo de desenho diferente. Você pode fazer vários, uma fotografia, mas cada um vai sair com uma textura diferente. Isso é o que eu acho legal. Vera, deixa eu ver aqui. Onde que eu vejo, Vera? Rubens, eu gostaria de fazer um comentário sobre a sua fala. Muito importante, eu acho, porque quando você fala que fica olhando aquele detalhe, desenhando, eu acho isso que foi de uma riqueza muito grande, porque aconteceu comigo. Eu, muito tempo, não desenhava, e com o Urban Sketch eu comecei a desenhar, com aquarela, depois e tudo mais. Mas o detalhe, às vezes, de você desenhar uma vaquinha, por exemplo, né? Você quer desenhar um carro. Eu tinha uma dificuldade um pouco, mas aí quando você para e desenha o carro com detalhes, observando a sombra e tudo, fica muito mais fácil guardar na memória e depois você retratá-lo de uma forma mais leve ou apenas um rabisco mais, assim, não tão realista, mas você tem aquela base importante que é pela observação. E eu acho isso importantíssimo para quem quer assim, explorar a sua criatividade, mas que às vezes se percebe assim, puxa, não estou desenhando bem, mas às vezes é por falta daquela observação anterior. Eu acho muito importante você ter comentado isso. Eu gosto sempre gostei das formas. Então, você falou do carro, por exemplo. Eu não sei desenhar um carro direitinho, mas eu sei as formas dele. Então, eu vou juntando formas. Eu ponho um círculo aqui, um retângulo ali, uma coisinha assim. Fica mais ou menos o esboço do carro, daí você faz o esboço do carro. Quer dizer, você está trabalhando com essa parte de
detalhe, que tipo de detalhe, que tipo de forma que tem. Que forma é muito importante, pelo menos na minha opinião. Oi. Rubens, explica suas técnicas para dar profundidade no desenho. Olha, desculpe. Eu gosto muito de usar tonalidades diferentes. Por exemplo, se eu uso um cinza mais escuro, ele está mais no fundo, e um cinza mais claro, ele está mais na frente. Eu uso uma caneta mais grossa e uma mais fina, significa que a fina está no fundo. Então, a gente tem profundidade com textura, a gente tem profundidade com espessura de caneta, a gente tem profundidade com cor, né? Por exemplo, se você colocar eu vou falar uma cor que eu gosto muito, um laranja, assim, forte, e um mais claro do lado, significa que aquele está mais no fundo, esse aqui está mais próximo. Então, você, Maicon, você pode fazer várias formas de profundidade, depende do material que você está usando, né? Isso se você não estiver usando perspectiva. Se usar perspectiva, ela já te dá as profundidades e tal. Mas aquele desenho chapado, dá para fazer muita profundidade. É interessantíssimo essa pergunta, porque você pode treinar muito isso daí. Fica bem legal, eu acho, né? O Rubens, sobre as cores também, é muito interessante que a gente tem essa turma da aquarela, né? E o que é engraçado, cada uma tem a sua paleta de cor. A própria pessoa, ela vai tendo mais intimidade com algumas cores que ela gosta mais do que outra. E cada um vai definindo a sua paleta. É muito engraçado quando você começa a observar os trabalhos, né? Quando a gente estava falando também de estilo, também tem essa questão da cor. As pessoas, quando elas vão fazendo esses trabalhos em aquarela, nas pinturas, elas vão tendo a sua própria paleta. Eu acho interessante essa observação que a gente faz nos próprios trabalhos. Cada um vai ter seu estilo, cada um vai ter seu traço, cada um também vai ter sua paleta de cor. O que eu falei para o Marco, eu tinha até esquecido. Você pode usar também a profundidade com aquarela, com cor, com diferenciação de cor, tudo isso dá profundidade. Mas a aquarela é muito interessante. Mas eu faço com aquarela, desenho, tudo, mas eu gosto mais da Ecoline. Mas aí também, como eu falei, é gosto, né? E as cores também. A diferença é que, por exemplo, a aquarela, ela te dá uma gama 1000 vezes maior de cores do que a Ecoline dá. Você teria que comprar vários tubos de Ecoline para você... E é um preço meio desagradável até. Então, a aquarela é muito legal de usar. E cores também. E você pode misturar as cores também, né? Você pode começar um degradê de cor de um azul, numa intensidade, mudar da intensidade. Porque ela te dá... A aquarela é uma coisa bastante livre. Eu já vi desenhos de aquarela assim, fantásticos. Até nessas coisas que eu vejo, às vezes, do sketch de vocês também, que são muito bons na aquarela, eles fazem é o gosto, né? Eu acho muito legal porque ele usa um tópicozinho aqui, um ali e tal, dá uma vida para o desenho, mas não é todo colorido. E você pode fazer isso, pode fazer do jeito que você quiser. Então, as técnicas são importantes de treinar. Como a Márcia falou, às vezes você vai se identificar muito com a aquarela, com giz pastel, ou com canetinha hidrocor, lápis de cor. As pessoas falam, lápis de cor é coisa de criança, não é nada. Você pode fazer coisas muito legais com lápis de cor. Existia antigamente o lápis aquarela, não sei se ainda tem, que a gente riscava e fazia assim com o pincel e fazia como se fosse uma aquarela. Então, tem milhares de técnicas. Você só tem que achar a sua. Ou todas, né? Não sei. Mas acho que esse nosso grupo também é para isso, né? Para a gente desenvolver esse outro lado e para a gente também fazer essa troca, né? Do lápis aquarelável, quando você usa, da aquarela, do giz pastel. São tantas as técnicas que a gente pode utilizar. A mistura também é uma coisa que eu adoro fazer. Né, pintar com aquarela e passar um pouquinho de canetinha do nanquim, mesmo com giz pastel. Então, é assim, é se apropriar daquele trabalho. Né? No começo pode ser assim meio difícil, não tô... Sabe, é um treino constante que a gente vai fazendo, e através desse Urban Sketch, desse grupo, que nos proporcionou isso também. Porque já faz o quê? 1 ano e meio, Bia?
que a gente... 1 ano e meio já, né? Quantos desenhos nós já fizemos? Quando a gente vai ver ali nos nossos trabalhos, você tem desenho ali e fala assim, nossa, olha esse aqui como eu fiz. E quando você vai rever seu desenho, é que eu podia melhorar, a tua própria observação interna também, que você também pode fazer nesse tempo. Eu fazia com os meus alunos, não sei se a Márcia lembra, no primeiro dia de aula eu dava um tema, e no último dia de aula eu dava o mesmo tema. Eu falava assim, agora você olha o que você fez no primeiro dia de aula e o que você fez hoje. Porque você muda. Então, eu acho que o Urban Sketches não é desenhar coisa, é um olhar diferente para a rua, é um olhar diferente. Eu falo para a rua mesmo, porque a gente está na rua. Esse é o olhar diferente. E cada um tem o seu. Né? Já pensou? O Nelson Rodrigues falava que a unanimidade é burra, né? Então... ótimo que cada um desenhe de um jeito, ótimo que cada um faça diferente do outro e que isso componha o Urban Sketches, no nosso caso aqui de Campo Grande. E cada um pega um ângulo diferente, isso é muito interessante também, mesmo no Google Street View. Cada um pega um ângulo que acha que fica melhor, e daí dá a riqueza do trabalho. Mas eu já estou sentindo muita saudade da época que a gente podia ir lá no local. Que delícia! A cor era diferente, o cheiro era diferente, tudo era diferente ali naquele local. A gente não tem tempo para parar e de ficar ali desenhando. A gente não faz isso rotineiramente, né? Então, quando a gente tinha esse tempo para ir lá, para fazer esse trabalho de observação, tá? Eu estou com muita saudade. Vacina, depois desenho. Pois é. Bom, eu estou à disposição de vocês, eu já acho que eu já respondi. Tem sim o lápis, a Maria escreveu, o lápis aquarela. Eu gosto, a Maria faz detalhes, eu já vi alguns desenhos dela que são detalhes, e muito legais. Então, às vezes, é um detalhe. Se fosse possível, eu gostaria que as pessoas ligassem a câmera para a gente fazer uma foto com todos juntos. Eu estou gravando e aí depois eu faço uma captura de todos juntos. E avisar que as canecas já estão aqui, tá? Depois a gente fala no particular para ver onde vocês querem pegar ela. A próxima live, todo mundo bebendo aguinha. Se alguém quiser camiseta, nós ainda temos, né, Márcia? Aí, camiseta urbana. Quanto que é a caneca, Bia? Para quem está trabalhando hoje, vai ganhar. Quem está assistindo hoje vai ganhar. Depois... Ai, que chique! Ainda bem que eu estou aparecendo aqui agora. Vai ver um valor. Tá? Você que eu tô nessa live, uma participação importante, Vera. Você filmou nessa live, eu vou ganhar. Muito legal. Depois a gente vê como é que fica lá, a gente vê o valor. Estava querendo falar, Roberto. Ué, fala. Fala, Roberto. Não, ainda bem que eu estou na live, né? Quem sabe se eu vou ganhar, Bia? Claro. Mas ela fez caneca para destra, ela não fez para canhoto. Paula, você vai tomar água vendo como chama? O logo do Urban Sketches. É verdade. Você que vai ver. Maria, quem mais falta ligar? Mas que bom, foi ótimo, gostei. Foi. A gente que agradece. Maravilha, muito bom. Obrigado, Rubens, foi muito bom. Nada, eu que agradeço, obrigado pelo convite. Conhecer sempre Obrigado, Rubens. É demais. A gente está planejando fazer uma por mês. E quem quiser, que tiver um conteúdo que acha que pode vir aqui explanar. Começou com chave de ouro, né, Rubens? Parabéns. Obrigado. Muito bom. Obrigada. Obrigada, gente. Muito bom, muito legal. Obrigada. Obrigada. Valeu. Tchau, pessoal. Parabéns. Beijo, gente. Beijo, tchau. Tchau, obrigada, Rubens. Parabéns. Beijo para todos. Obrigado. Tchau, tchau. 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 Bom dia.